Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um dia de Semana Misteriosa aqui no canal. Estamos tendo vídeo todos os dias durante uma semana, então se você perdeu os vídeos que já entraram, vai lá maratonar. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês, com todos os casos que eu já contei. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá, que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Latoya Ammons é uma mulher norte-americana que em novembro de 2011 se mudou para a casa número 3860 na Carolina Street, na cidade de Gary, Indiana. Sua mãe, Rosa Campbell, e os 3 filhos da Latoya se mudam com ela para essa casa alugada. A sua filha mais velha tinha 12 anos na época e os 2 meninos mais novos tinham 9 e 7 anos. A casa foi uma escolha conveniente para a família naquele momento, mas não era o plano da Latoya permanecer ali por muito tempo. Ela planejava juntar dinheiro, então a casa alugada pareceu uma boa opção. Era uma casa grande com 3 quartos no segundo andar e 2 quartos no porão. Rosa trabalhava em uma casa de repouso da região, enquanto a Latoya estava estudando cosmetologia e as crianças estavam frequentando a escola local. Só que poucos dias depois da mudança, a família começa a notar coisas estranhas e diferentes na casa. A residência era tranquila no início, apesar de nunca ter sido um lar completamente feliz, porque desde sempre parecia que havia algo na casa. Então os incidentes na casa começaram pequenos, com coisas sumindo, por exemplo, e aí um culpava o outro, dizendo que a pessoa tinha pegado. Outra coisa que aconteceu no início também foi que a Latoya começou a ver algumas sombras no canto do olho dela, então ela via essas sombras o tempo todo. Ela até achou que ela tivesse com algum problema na visão. Outra coisa também foi que os filhos começaram a se comportar muito mal, então no primeiro momento ela acreditou que aquilo poderia ser só uma questão de comportamento mesmo, só que aí as crianças começaram a ficar muito violentas entre si. Em dezembro, no ápice do inverno norte-americano, a família começou a notar nuvens de moscas pretas que apareciam na varanda da casa, o que era muito esquisito porque a varanda era toda fechada por tela. E mais esquisito ainda era porque foi numa época que estava muito frio, então não fazia muito sentido. Além disso, não importava quantas vezes a Latoya e a sua mãe matassem as moscas, elas sempre voltavam e sempre em nuvens. E ao mesmo tempo, todos eles começaram a ouvir passos durante a noite, e todos os membros da família falaram que eles ouviam uma certa movimentação vindo do porão da casa. Eles também ouviam barulho de passos na escada do porão e barulhos na cozinha quando todos estavam em seus quartos. Depois que eles começaram a ouvir com muita frequência esses barulhos, eles decidiram trancar a porta da cozinha que dava para o porão, mas mesmo com a porta trancada, os barulhos não pararam. Depois disso, a Rosa acordou um dia no meio da noite e ela viu uma figura sombria andando pela sala de estar da casa. Posteriormente, ela viu pegadas molhadas no mesmo local que ela teria visto aquela figura sombria andando. Outra coisa que aconteceu também foi que a família começou a ouvir um barulho de cão latindo na cozinha, só que eles não tinham nenhum animal de estimação. Toda a família achava aquela situação muito esquisita, muito assustadora, mas eles decidiram que eles precisavam se adaptar a viver nessa nova casa, já que eles não tinham outra opção, não tinha como se mudar naquele momento. Com o tempo, as crianças foram ficando cada vez mais violentas e começaram a ter crises de convulsões. Cada uma das crianças começou a sofrer com pequenos problemas de saúde, tais como dores no estômago, sangramento na gengiva, no nariz e no ouvido. Já a Latoya teve muitas infecções renais e muitas dores de cabeça. De toda a família, a única pessoa que parecia não ter sido afetada em sua saúde foi a Rosa. 4 meses depois da mudança, na madrugada do dia 10 de março de 2012, a Latoya e sua família estavam todos reunidos em uma festa de aniversário na casa. A Latoya estava com a filha de 12 anos e uma amiga da filha no quarto da Rosa quando ela gritou pela mãe pedindo ajuda. Ao chegar no quarto, a Rosa se deparou com sua neta inconsciente e simplesmente levitando em cima da cama. A Rosa se lembra de pensar o que está acontecendo e se perguntar do porquê daquilo estar acontecendo com eles. Aterrorizados com aquela situação, eles se juntaram ao redor da cama e começaram a rezar. Conforme a filha da Latoya descia do ar em direção à cama, ela foi acordando sem qualquer memória do que tinha acontecido. Enquanto isso, os familiares da Latoya estavam na sala rindo e conversando. Quando ela contou para a família dela o que tinha acabado de acontecer, eles saíram da casa apavorados e se recusaram a voltar. Enquanto a família dela fugia, ela voltou para o quarto para buscar sua Bíblia. Quando ela estendeu a mão para pegá-la, ela viu algo emergindo das sombras, era algo escuro e monstruoso. Segundo ela mesma, era algo do inferno. Os olhos dela encontraram os da criatura e ela não conseguia se mover. Naquele momento ela sabia que o que quer que fosse aquele ser, ele iria atrás dela.
LaToya só recuperou a consciência do mundo externo quando sua mãe a puxou e ela pôde fugir. Rosa e LaToya decidiram que aquele era o momento de buscar por ajuda. Elas entraram em contato com as igrejas locais, que em sua maioria não levaram suas alegações a sério. Apenas em uma dessas igrejas, alguém sugeriu que pudessem haver espíritos na casa e recomendou que elas limpassem a propriedade com água sanitária e amônia. Outra recomendação foi desenhar cruzes com azeite em todas as portas e janelas, como uma forma de proteção. LaToya também desenhou cruzes nas testas dos seus filhos com azeite e passou azeite nas mãos e nos pés das crianças. Ela disse entre aspas: "Ungi meus filhos com azeite e invoquei o sangue de Jesus. Eu orei por eles até que os demônios fossem embora, mas eles sempre voltavam para cima deles." Depois que a família já tinha feito tudo o que tinham indicado para eles, para tentar fazer essa limpeza na casa, eles decidiram entrar em contato com 2 clarividentes para saber se aquela limpeza realmente tinha funcionado. Eles visitaram a casa e disseram que realmente haviam espíritos ali, mas não era uma quantidade normal. Eles disseram que tinham 200 espíritos na casa e que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. A casa ficaria conhecida como a Casa dos 200 Demônios. Mas infelizmente a situação financeira da família não permitia que eles fizessem isso, que eles saíssem da casa naquele momento. A LaToya conta que quando isso aconteceu, ela tinha dinheiro para que eles passassem 1 ou 2 noites em um hotel e só. Um dos clarividentes que conversou com a família era de Nova York. Ele disse que os donos originais daquela casa faziam parte de uma seita. Eles eram satanistas e faziam rituais na casa décadas antes. Os rituais envolviam sacrifícios de animais e até mesmo de humanos. Os clarividentes teriam dado outro conselho a LaToya, já que ela não conseguia sair da casa. Seguindo esse conselho, ela montou um altar no porão usando uma mesa coberta com um lençol branco. Em cima da mesa, ela colocou uma vela branca e uma estátua de Maria, José e Jesus. LaToya e outra pessoa não identificada colocaram camisas e cachecóis brancos, queimaram sálvia e enxofre pela casa enquanto liam o Salmo 91 da Bíblia. E a pessoa que estava com a LaToya leu os versículos 5 e 6 que dizem: "Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia." Com isso, as perturbações espirituais pararam por 3 dias, mas logo voltaram. Foi a partir desse momento que a LaToya começou a acreditar que os demônios teriam possuído seus 3 filhos. As crianças cochichavam coisas ruins, eles arregalavam os olhos e sorriam de maneira maléfica. Quando essas coisas aconteciam, ela conta que ela sentia uma energia ruim vindo deles. Já a Rosa acreditava que ela era imune à possessão demoníaca. Ela conta que ela acreditava que ela tinha nascido com uma proteção especial contra o mal. Já a LaToya disse que ela não sentia a mesma proteção. Quando os demônios vinham atrás dela, ela disse que ela sentia muito calor e ficava tonta. Parecia que ela perdia o controle sobre o próprio corpo e ela tremia. Em uma das noites de terror que a família passou, eles precisaram ficar todos juntos no mesmo quarto, porque se um deles ficava separado, ele começava a levitar no ar e era arremessado no chão, principalmente as crianças. A família presenciava coisas sendo movidas e caindo no chão, então chegou um momento que para eles não dava mais, eles tinham chegado no limite, então eles pegaram algumas coisas e fugiram da casa. O filho mais novo da LaToya disse ter visto uma mulher idosa de olhos vermelhos que apontou um arco e flecha para ele. Essa senhora nunca foi vista pela LaToya, apenas pelos seus filhos. Inclusive, o mais novo também tinha costume de entrar dentro do closet e ele ficava conversando com o espírito por um bom tempo, e era um espírito que só ele via. Segundo ele, era um menino chamado Trey, e ele descrevia para ele como era a sensação de ser assassinado. O clarividente disse à família que o Trey e sua mãe teriam sido assassinados próximos da casa ou dentro da casa. Depois desse episódio mais violento que tinha acontecido com eles, a filha mais velha da LaToya precisou ir no médico levar pontos, depois de ter sido atingida pela cabeceira da cama. A filha mais velha também descreveu que às vezes ela sentia e parecia como se ela estivesse sendo sufocada, e que ela ouviu uma voz dentro da cabeça dela que dizia que ela nunca mais veria sua família e que ela morreria em 20 minutos. A LaToya disse que dava pra dizer que era algo diferente, era algo sobrenatural. Como as crianças estavam sendo muito afetadas por tudo que acontecia dentro da casa, eles começaram a faltar muito à escola, então logo a polícia e os médicos se envolveram no caso. O médico da família Dr. Joffrey foi chamado para fazer uma visita na casa. Os filhos da LaToya amaldiçoaram o médico com vozes demoníacas. Posteriormente, o médico diria ao Indianapolis Star que ele nunca havia escutado nada parecido em sua vida e aquilo o assustou. O médico tomou notas sobre os comportamentos das crianças e, junto com sua equipe médica, ele testemunha o filho mais novo da LaToya levitar no ar, sem que ninguém estivesse tocando na criança. Ele foi atirado contra a parede e logo em seguida, ele e o irmão mais velho perdem a consciência. Não conseguindo fazer com que as crianças acordassem, o médico liga para o 911. Em pouco tempo, 8 policiais e múltiplas ambulâncias chegam no local. As crianças foram levadas ao Methodist Hospital enquanto a LaToya tentou fazer cruzes de azeite em seus filhos, como havia feito anteriormente. A equipe médica riu dela. Então ela começou a orar. Quando o filho de 9 anos acordou, ele estava normal e bem, mas o mais novo acordou gritando e se debatendo muito, a ponto de que foram necessários 5 homens para conter a criança.
Uma denúncia anônima foi feita ao Departamento de Proteção à Criança pedindo para que a situação fosse investigada pelas autoridades em relação a potencial abuso infantil e negligência. O pedido foi feito por alguém que acreditava que as crianças estavam inventando para a mãe e a mãe estava encorajando seus comportamentos. A funcionária do Departamento de Proteção à Criança designada para ficar responsável pelo caso foi a Valerie Washington. Ao examinar as crianças no dia 19 de abril de 2012, ela concluiu que todos estavam saudáveis fisicamente. Uma avaliação relatória concluiu que ela não tinha questões mentais. Durante a entrevista, a filha mais velha contou que ela tinha pensamentos esquisitos e que coisas estranhas aconteciam na casa durante a noite. Ela também contou que em algumas noites ela foi jogada e atacada por sombras escuras e que ela até tinha um hematoma em seu pulso. No relatório também diz que a Rosa descreveu que os seus netos eram atacados por demônios e que as crianças ficavam violentas e abusivas entre si, que elas brigavam e depois disso elas desmaiavam. No relatório, ela alegou que ela já tinha procurado por ajuda e que ela percebia que o comportamento dela e dos seus filhos tinha mudado desde o momento que eles mudaram para essa casa. Segundo ela, a família precisava ir dormir às 8 horas da noite, porque se eles ficassem acordados até às 11, por exemplo, os espíritos simplesmente não deixavam eles dormirem. Eles arremessavam coisas no chão, ficavam movendo os objetos da casa e também deixavam a casa muito gelada. Além disso, segundo ela, os espíritos tocavam nela e nos seus filhos. Ela foi avaliada psicologicamente e não recebeu nenhum diagnóstico, então eles disseram que ela estava bem, que ela estava sã. A polícia decidiu ir até a casa para ver como estavam as coisas lá dentro. Eles disseram que tinham muitos objetos religiosos, muitas bíblias, que a casa estava super organizada e que tinha bastante comida também. Ainda no hospital, a Latoya conversou com outro funcionário em uma sala separada, e aí ela disse que por mais que tudo que ela tenha dito parecesse invenção, parecesse loucura, era tudo verdade. Ela começou a relatar como ela tinha buscado ajuda de diferentes entidades religiosas. Enquanto ela tinha essa conversa com o funcionário, seus filhos estavam em outra sala, numa sala ao lado, e aí ela começou a ouvir o filho mais novo fazendo um barulho de rosnado. Conforme ela ia falando mais sobre as igrejas e os conselhos que ela tinha recebido, para lidar com esses demônios que ficavam assombrando seus filhos, os sons de rosnado iam ficando mais altos. O barulho foi aumentando até que eles ouviram um estrondo e aí o filho do meio da Latoya gritou por ajuda. Quando ela e o médico foram até a sala ao lado, eles viram o filho mais novo da Latoya enforcando seu irmão. Os olhos estavam revirados e a criança continuava rosnando e mostrando os dentes enquanto enforcava ele. Foram necessários vários membros da equipe médica para conseguir tirar o filho mais novo de cima do irmão mais velho. Depois disso, ele começou a tremer e aí ele se deitou e a sua expressão facial mudou. Então, logo depois disso, os psicólogos e a família começaram a discutir sobre o que eles poderiam fazer com a criança. De repente, a expressão dele mudou novamente. Ele começou a rosnar e a encarar o seu irmão. Ele estava com um sorriso esquisito e aí o irmão do meio se direcionou para sua avó e ele começou a bater em sua cabeça e seu estômago até que ela conseguisse conter as suas mãos. Quando ela conseguiu, ela começou a rezar e aí a criança começou a falar em uma voz diferente, uma voz mais grossa. Ele dizia: "É a hora de morrer, eu vou matar você." Enquanto a avó ainda segurava em suas mãos, ele começou a andar para trás e aí ele foi subindo pela parede. E quem viu essa cena disse que ele realmente andava na parede como se ele estivesse deslizando e andando no chão normalmente. Ele deu uma cambalhota por cima da sua avó, nunca soltando a sua mão. Depois ele caiu em pé e logo se sentou em uma cadeira e aí demoraram alguns minutos até que ele voltasse ao normal. Quando tudo isso aconteceu, além da família, tinha uma enfermeira e a funcionária, a Valerie, que tinha ficado responsável pelo caso, e elas ficaram completamente apavoradas e saíram correndo do local. A equipe decidiu ir atrás do psicólogo, o Dr. Richardson. Eles contaram para ele tudo o que tinha acabado de acontecer e ele não acreditava, então ele foi até a sala onde a família estava e mesmo não acreditando, ele pediu no caso que o menino repetisse o que ele tinha feito. Ele pediu para que o menino andasse novamente pela parede e aí ele respondeu que ele não sabia fazer isso e ele até tentou fazer, mas não conseguiu. Então assim, apesar de várias pessoas terem visto coisas estranhas acontecendo com a família, tanto na casa quanto no hospital, muitos ainda duvidavam de que toda aquela história era real. Então, depois de uma avaliação do caso, foi determinado que as crianças estavam em perigo e pediram para que eles separassem as crianças de sua mãe. O Departamento de Proteção à Criança agiu muito rápido, inclusive no mesmo dia eles já separaram a Latoya dos seus filhos. A Latoya ficou muito mal e ela disse, entre aspas, "Nós já havíamos passado por tanto juntos e lutado tanto por nossas vidas, era óbvio que éramos um time e estávamos combatendo o que estávamos lutando contra. Nós passamos por isso juntos como um time e eles nos separaram."
Uma avaliação psicológica foi negada ao filho mais novo da LaToya, apesar da insistência da equipe do hospital. As crianças foram enviadas a casas de apoio. No dia seguinte, um reverendo local chamado Michael Maginot ouviu sobre o que estava acontecendo na casa e foi chamado para realizar um exorcismo que gostariam que fosse feito no filho de 9 anos da LaToya. O reverendo não concordou imediatamente com o pedido, mas entrevistou a Rosa e a LaToya primeiro para entender o que estava acontecendo. Elas passaram 2 horas contando suas experiências ao reverendo e durante a conversa a luz do banheiro começou a piscar. Sempre que o reverendo se aproximava da luz, ela parava. O reverendo Michael acreditou que isso poderia ser obra de uma força demoníaca que parecia temê-lo de alguma forma, já que diminuía sua manifestação quando ele se aproximava. A entrevista continuou, as cortinas começaram a balançar mesmo sem qualquer vento ou brisa. O reverendo alega que viu pegadas aparecendo na sala de estar da casa. A LaToya começou a reclamar que estava sentindo dores de cabeça e quando o reverendo colocou uma cruz em sua testa, ela convulsionou. Depois de 4 horas de entrevista, o reverendo estava convencido do que estava acontecendo. Para ele, a família não estava sendo apenas atormentada por demônios, mas estava vivendo com fantasmas na casa. Ele abençoou a casa e aconselhou que as mulheres encontrassem outro lugar para ficar. LaToya e Rosa ficaram temporariamente na casa de um parente próximo. Uma semana depois, no fim do mês de abril, a LaToya precisou voltar para casa junto com a Valerie e a polícia do condado de Lake para uma inspeção na residência. Policiais dos departamentos de polícia de Gary e Hammond pediram para se juntar à inspeção por curiosidade. Junto a eles estava o capitão Charles Austin. O capitão Austin disse que no começo ele não acreditava naquela história, ele achava que era tudo uma invenção da LaToya e que ela fazia isso junto com os filhos para tentar conseguir atenção, para tentar conseguir algum dinheiro com isso. Mas depois de visitar a casa e conversar com pessoas que testemunharam, todas aquelas coisas, ele se convenceu de que era tudo verdade. Quando eles chegaram lá, a LaToya simplesmente se recusou a entrar na casa, ela não quis entrar, então a mãe dela entrou junto com os demais e foi guiando eles pela casa. Dentro da casa, ela avisou os policiais que parecia que os demônios ocupavam o porão. Enquanto eles estavam dentro da casa e eles conversavam com a Rosa, a bateria de um dos gravadores começou a falhar, indicando que a bateria estava fraca, sendo que ela tinha acabado de ser colocada. Outro policial que conseguiu gravar essa conversa, depois quando eles foram ouvir, dava pra ouvir tipo um sussurro durante a conversa que dizia "Ei". Eles tiraram várias fotos dentro da casa e uma dessas fotos mostrava a escada do porão e nessa foto tinha uma imagem branca e turva no canto superior. Ao ampliar a foto, essa imagem lembrava um rosto, além de uma segunda imagem verde que parecia ser uma mulher. O capitão Austin disse que ele passou por experiências estranhas na casa, o portão da garagem simplesmente não abria, mesmo com as luzes piscando, indicando que estava tudo funcionando. Ele tirou algumas fotos com o celular dele que pareciam mostrar silhuetas estranhas. Depois, enquanto ele voltava para casa, o rádio do carro da polícia começou a falhar e, de repente, o banco do carro pessoal dele começou a se movimentar para frente e para trás e não tinha ninguém lá. E o Departamento de Proteção à Criança continuava investigando o caso da família. Eles concluíram que as crianças foram pelo menos parcialmente negligenciadas porque eles faltavam muito à escola. Registros do departamento mostravam que a mesma coisa tinha acontecido 3 anos antes. A LaToya justificou as faltas na escola sendo por conta dos espíritos que deixavam seus filhos doentes ou porque às vezes eles ficavam acordados a noite toda. E aí foi feita uma avaliação psicológica no filho mais novo da LaToya que demonstrou que ele tinha tendências a agir como se ele estivesse possuído toda vez que ele era desafiado ou quando faziam perguntas que ele não queria responder. Isso porque o garoto parecia se comportar de maneira coerente e lógica, respondendo normalmente, até que o assunto dos demônios surgiu. As histórias que ele contava eram estranhas e fragmentadas e toda vez ele mudava a versão quando pediam para ele recontar. A doutora Stacy Wright, psicóloga clínica responsável por essa avaliação na criança, concluiu que não havia comportamento psicótico no menino. Ela disse que ele parecia uma criança presa em um sistema delirante que era mantido pela LaToya. Outro psicólogo clínico, o Dr. Joel Schwartz, avaliou a filha mais velha da LaToya e o seu filho do meio e pareceu ter chegado a uma conclusão similar. A LaToya não apresentava comportamentos psicóticos ou distúrbios de pensamento, mas um dos médicos que a avaliou sugeriu que sua religiosidade estava mascarando ideações delirantes. Até que no dia 10 de maio de 2012, a LaToya, sua mãe Rosa, o capitão Austin e outros 2 policiais voltaram na casa da família. Eles chegaram no final da tarde e depois o reverendo Michael chegou também com outros 2 policiais do condado de Lake que levaram com eles um cachorro policial. A nova responsável pelo caso da família, Samantha Illick, se voluntariou para ir também até o local, já que a Valerie, que era quem cuidava antes, disse que ela não voltaria lá. O andar principal tinha 3 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha estilo aberto e o piso era todo de madeira. Tinha uma porta na cozinha que dava para o porão e o chão do porão era de concreto. Logo embaixo da escada que dava para o porão, o chão tinha terra e o concreto estava irregular, como se ele tivesse sido quebrado. O altar improvisado que a LaToya tinha feito continuava lá.
Conforme um dos policiais entrava na casa com o cachorro, ele não demonstrava comportamentos distintos e também não demonstrava interesse em nenhuma área específica da casa. Enquanto os demais desciam até o porão, a Samantha relatou que ela encostou em algo estranho, líquido e pegajoso no local. O reverendo começou a procurar por pentagramas ou objetos amaldiçoados logo abaixo da escada. Ele chegou até a cavar um pouco ali o local, mas não tinha nada ali. Depois que eles taparam o buraco, o reverendo jogou um pouco de sal ali em cima que ele tinha abençoado anteriormente. Ele jogou esse sal em todo o porão. Depois que o grupo retornou para a sala de estar, a Samantha começou a sentir um formigamento no dedinho dela. Ele começou a ficar muito branco e ela disse que começou a doer muito, parecia que ela tinha quebrado. Isso começou a gerar muito pânico nela, então ela precisou sair da casa porque ela disse que não conseguia nem respirar lá dentro. Depois disso, o reverendo começou a questionar a Latoya dentro da casa e ela começou a reclamar que estava sentindo fortes dores de cabeça, então ela precisou sair da casa também e se juntar a Samantha. E como eles chegaram lá no local, era final de tarde, começou a escurecer e o Capitão Austin disse que ele se recusava a ficar lá dentro quando escurecesse. Mas os outros policiais continuaram fazendo investigação lá dentro e eles observaram uma substância oleosa que parecia escorrer das cortinas. E isso começou a acontecer do nada. Para garantir que a Rosa e a Latoya não tivessem espalhado óleo pela casa, eles limparam esse óleo com toalhas de papel, fecharam essa sala por 25 minutos, eles ficaram na porta para que ninguém entrasse, e aí eles retornaram lá para ver e novamente estava escorrendo óleo da cortina. O reverendo Michael disse que aquilo era uma manifestação clara de uma entidade demoníaca. E depois ele escreveu para o bispo pedindo a permissão para realizar um exorcismo. O pedido foi inicialmente negado, mas o bispo aconselhou que ele se reunisse com outros padres e realizasse um exorcismo menor que não precisasse da autorização da igreja. Quando ele perguntou aos padres, eles aconselharam que ele pesquisasse na internet sobre essa técnica. O que o Michael fez na Latoya não foi um exorcismo, mas sim algo que é chamado bênção intensa, que basicamente consistia em orações e pedidos para que os demônios fossem embora. A Samantha e outros 2 policiais estavam presentes. A Samantha disse que saiu do local acreditando que algo estava acontecendo, embora não chegasse a dizer que era demoníaco. Ela disse que sentiu calafrios durante o ritual de quase 2 horas. Ela falou entre aspas, sentimos como se alguém estivesse na sala com você, alguém respirando em seu pescoço. Ela relatou que depois de visitar a casa da família Ammons, ela teve uma série de problemas de saúde. Uma semana depois da visita, ela teve queimaduras de 3º grau feitas em uma moto. No mês seguinte, ela também quebrou 3 costelas praticando jet ski, quebrando uma mão ao bater em uma mesa e depois quebrou um tornozelo correndo de chinelo. Depois do primeiro ritual de orações, o reverendo encorajou a Latoya a procurar os nomes dos demônios que teriam se conectado a ela. Cada um deles possuía uma personalidade e essas personalidades pareciam representar os problemas que a família havia enfrentado durante o tempo em que moraram na casa. Enquanto fazia sua busca na internet junto a uma amiga, o computador persistia em apresentar problemas técnicos e desligar. A Latoya persistiu em sua pesquisa e encontrou nomes de demônios que combinavam com os problemas, como por exemplo, Beelzebub, Senhor das Moscas. Depois disso, o bispo deu a permissão para o reverendo Michael realizar um exorcismo. Foram necessários 3 exorcismos, 2 realizados em inglês e 1 em latim. Eles ocorreram entre maio e junho de 2012 na igreja Santo Estevão, em Maryville, Indiana. Enquanto estava em transe, a Latoya convulsionou e ela disse que os demônios a machucavam enquanto eles tentavam ficar no seu corpo. Durante o 3º exorcismo, um papel com o nome de um dos demônios foi queimado e isso ajudou para que a família ficasse realmente livre dos demônios. Depois dos exorcismos, a Latoya e a sua mãe Rosa se mudaram para Indianópolis. E as crianças permaneceram sob os cuidados do Departamento de Proteção à Criança por mais um tempo. Depois, o reverendo Michael foi até a nova casa da família para abençoar o lar. Outras famílias não relataram problemas na residência que os Ammon moravam. Mas, devido à atenção que a casa chamou, o proprietário Charles Reed ligou para o departamento de polícia de Gary, pedindo para que os policiais parassem de passar dirigindo perto da casa, porque aquilo estava assustando os novos inquilinos. Em novembro de 2012, depois de permanecerem cerca de 6 meses separados, seus filhos retornaram aos cuidados da Latoya. Eles se sentiam mais seguros na nova casa e não houveram mais relatos de incidentes com espíritos. Um investigador paranormal chamado Zach Baggins comprou a casa e demoliu no ano de 2016. Antes da demolição, ele juntou alguns pedaços do porão da casa para colocar no seu museu, o Las Vegas Museum. A Latoya e sua família não têm qualquer intenção de um dia retornar ao lugar onde estava aquela casa. A família não costuma discutir sobre o que aconteceu porque foi algo que trouxe sofrimento generalizado para eles. Depois de superarem as experiências, eles foram felizes e se sentiam seguros. A Rosa descreve que para ela o mais difícil em toda essa experiência foi observar a dor da sua filha e dos seus netos. Ela disse: "Minha filha estava à beira de enlouquecer, foi difícil de assistir, foi horrível." Em entrevista ao Daily Mail em 2014, a Latoya recontou sua história e acrescentou:
Lutamos contra Satanás de frente e nós vencemos. Um filme foi produzido pela Netflix chamado The Deliverance, ou A Libertação, e foi baseado no caso da LaToya e sua família, mas ainda não foi lançado. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Estamos em Semana Misteriosa, vídeo novo todo dia pra vocês durante uma semana, então vão lá maratonar os vídeos que já entraram no canal. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, vai estar tudo linkado pra vocês na descrição. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês amanhã.